O que dizem os olhos na psicologia corporal haitiana? Nas terapias corporais, os olhos são valiosíssimos enquanto ferramenta de trabalho do terapeuta e do paciente. Os olhos sabem muito mais do que as palavras jamais poderão dizer. O olho, enquanto órgão de maior mobilidade no corpo humano, é apenas uma esferazinha sustentada por 6 músculos poderosos que lhe dão precisão e rapidez de movimento. E suas emoções se expressam na pupila, através de reações advindas do sistema nervoso autônomo que não se explicam, simplesmente elas ocorrem. E a pupila dilata no sentimento de dor e medo e se contrai no prazer, como a gente pode ver aqui no slide. A dilatação alarga o campo da visão, enquanto reduz a precisão do foco. E será que por isso poderíamos dizer que, pelo fato de o prazer aumentar o foco, a percepção no prazer seria mais apurada? As duas funções da visão, a visão central e visão periférica. A visão central envia para o cérebro, que amplia muitas e muitas vezes o que é focado pela pequena mácula, como se uma lente aumentasse tudo que foi desenhado por esse ponto minúsculo, enquanto a periferia da retina governa os nossos movimentos automáticos, tanto instintivos quanto os aprendidos. Tudo o que queremos ver é colocado ao alcance da mácula para que ela identifique o objeto com precisão natural, exatamente como ocorre no encontro biológico presa-predador. O ouvido indica a presença do predador, enquanto os olhos da presa podem dar a localização precisa, a direção e as rotas de fuga possíveis. O olhar é a sede do contato. Contato, para a palavra originária do latim contactus, que significa toque entre coisas, encontro. O toque pode ser com as mãos, os pés, enfim, com o corpo todo, através da pele, mas da mesma forma também pode se tocar com os olhos. Pele, olhos e cérebro são formados pelo mesmo tecido embrionário, o ectodermo. E existe uma misteriosa ressonância entre tato e visão. Esta, quando converge sobre um objeto bem de perto, pode ser percebida com uma densidade quase tátil do globo ocular, como se esse tivesse o poder de abraçar e de tocar. Portanto, quando se olha, se dá existência ao que é visto. Se um olhar próximo pode ser como tocar, por outro lado, não ser olhado e tampouco acariciado pode contribuir para uma falta de reconhecimento, da qual surgem efeitos neuróticos, pois a sensibilidade da pele é o limite do eu. Reich mapeou metodologicamente o corpo humano em 7 segmentos para compreender a ancoragem emocional nessa ordem, na ordem céfalo-caudal: ocular, oral, cervical, torácico, diafragmático, abdominal e pélvico. Nesses segmentos é onde se formam as couraças, segundo Reich. Emoções congeladas, formadoras de bloqueios correspondentes às tensões formadas no tecido, nos tecidos, órgãos e também nos músculos, que são nada mais, nada menos uma defesa em resposta às frustrações do indivíduo com o ambiente. O primeiro segmento, apesar de envolver os 3 sentidos, visão, audição e olfato, é chamado na vegetoterapia de segmento ocular, onde a funcionalidade e o encouraçamento tem uma forte evidência da visão que ocorre
desde a fase intrauterina até os primeiros 10 dias de vida. Ao nascer, o bebê busca o olhar da mãe ou do cuidador em busca do acolhimento necessário e regulador de suas emoções. Essa é a função, a atividade funcional do primeiro segmento. Função de acolhimento e regulação. Por outro lado, o encouraçamento do primeiro segmento, Navarro chamou de núcleo psicótico e advém do estresse sofrido pelo bebê ainda no útero materno ou durante o parto e primeiros dias de vida. Diversos fatores podem contribuir para tal, como problemas na gestação, parto, falta de contato materno e rejeição. Daí, podemos falar no psicótico, aquele que vê, mas não olha, que é tomado por um grande medo instalado nos seus primeiros 10 dias de vida ou até mesmo durante a gestação, numa atmosfera de rejeição e ódio que dá a ele um pavor de viver, um pavor de existir, pelo qual o psicótico é possuído, pois ele sente-se sempre ameaçado. A própria vida para ele é sempre uma ameaça. E também, o não olhar nos olhos é uma característica clássica de todas as neuroses. O neurótico fala sem olhar nos olhos. Esses são os traços do núcleo psicótico existente em todos nós neuróticos. No tratamento clínico com segmento ocular, segundo a vegetoterapia de Navarro, ele indica 4 movimentos que são chamados de actings, executados no processo psicoterapêutico, ou seja, o acting do ponto fixo, o da acomodação-convergência, o da lateralidade do olhar e o da rotação dos olhos. Navarro diz que só no final deste 4º acting é que se pode dizer que o paciente assumiu uma integração do eu. Afirma Lowen, o criador da bioenergética, que o grau de energia nos olhos revela a força do ego e que a capacidade de olhar diretamente nos olhos é uma forma de autoafirmação, ao passo que olhar a si mesmo é uma manifestação de autoexpressividade. O contato da energia com o mundo além dos olhos, principalmente através das mãos, dos genitais e dos pés, eleva o nível da carga dos olhos. Tudo isso ainda segundo Lowen. E ele diz que o contato firme com o chão afeta o funcionamento geral dos olhos quando se fortalece o contato perna, pé, chão, que se faz através dos exercícios de grounding da bioenergética. Lowen também fala na leitura corporal, há uma dinâmica dos traços de caráter conforme a bioenergética, que relaciona o olhar aos traços de caráter, também estipulados pela bioenergética. Então, no caráter esquizoide, Lowen diz que este apresenta um olhar vazio e inexpressivo, tendo como característica básica a ausência de expressão de sentimentos, que muitas vezes se dá pelo olhar, se dá pelos olhos, né? E o caráter oral tem um olhar tipicamente suplicante, de amor e de apoio, que também pode estar mascarado por uma atitude de pseudo-independência. O caráter psicopata, caráter que tem um olhar que constrange, que penetra, está presente sempre nos que necessitam controlar e dominar os outros. São olhos que fixam imposição de vontade sobre o outro. E, por outro lado, o outro tipo de olhar do caráter psicopata pode ser suave, intrigante, sedutor, ao ponto de fazer com que a pessoa a qual se dirige entregue-se às suas mãos.
O caráter masoquista possui um olhar típico de sofrimento e de dor, ao mesmo tempo que pode estar encoberto por uma expressão confusa, que no masoquista costuma ser maior do que o seu senso subjacente de sofrimento. Já na personalidade sadomasoquista, os olhos são pequenos e duros, que se justifica com uma inversão do olhar masoquista puro, que é triste e delicado. Quanto ao caráter rígido, o portador desta personalidade tem olhos fortes e brilhantes e uma rigidez que costuma ser muito acentuada, com os olhos que se tornam duros, mas sem perder a luminosidade. Esse embrutecimento do olhar não passa de uma defesa contra uma tristeza subjacente relacionada à frustração amorosa, possivelmente advinda do final da fase edípica, né? O rígido, ao contrário do masoquista, ele se equilibra com sua atitude sempre agressiva, a qual ilumina seus olhos e sua maneira de ser. O objetivo da clínica psicocorporal é de ação externa da regulação do paciente pelo cuidado do terapeuta em trabalhar na falha básica relacional mãe-cuidador, bebê-criança do paciente, ocorrida durante o seu desenvolvimento emocional, de sustentação, incorporação, produção e identificação. Nessa ação tátil corporal, ao mesmo tempo em que se observam paciente e terapeuta, este cuida do paciente através do toque do olhar, não somente acolhendo suas emoções, mas despertando-as através do olhar. Esse é o cuidado que nós chamamos de maternagem. Maternagem, que é o paradigma do primeiro contato externo, a busca ativa do olhar bebê ao nascer pelo olhar mãe e os efeitos desta troca, o contato cérebro-cérebro, face a face, mediada por esse olho no olho, um olhar afetivo, um olhar de sustentação, que Wegener chamou de ground do olhar e que Moreno chamou de encontro de dois.